Boa tarde, espero que o almoço tenha sido bom. Estamos de volta à primeira edição do Coimbra Talks, aqui em Coimbra, e vamos dar início à segunda parte, que é a parte da tarde. O nosso próximo convidado, Vítor Neves, que nos vem apresentar a palestra com a sua visão académica, a mediação imobiliária com proposta de valor na atualidade. Licenciado em Gestão e pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, assim como tem pós-graduação em Avaliação de Bens Imobiliários, um currículo bastante extenso, estou a ver. Vítor Neves tem uma formação extensa no ramo com MBA em Gestão de Marketing e mestrado em Gestão de Marketing. Foi doutorado em Economia de Empresa, com foco no setor imobiliário pela Universidade da Rei Juan Carlos em Madrid. Possui formação em Avaliação de Propriedades Rústicas pela ANAI e certificado pela ANAI no curso de Ética e Deontologia Profissional na Avaliação Imobiliária. Quem quiser saber mais sobre Vítor Neves pode consultar o seu site vitorneves.pt e ficar a saber o extenso currículo que nós não mencionamos tudo. Muito mais se poderia falar, mas estamos aqui para ouvir Vítor Neves e não a mim, por isso, mestre, tem a palavra. Ok. Boa tarde a todos. Tenho que fazer uma correção, porque há aqui uma imprecisão. Eu não entreguei a tese desse doutoramento e, portanto, não sou doutorado por Madrid. Estou num outro, portanto, não entreguei essa e estou num outro aqui em Portugal, no Porto. Boa tarde a todos. Espero que seja interessante para vós o tema que venho apresentar. Agradeço à Sílvia Escaropa, que não tinha conhecido ainda pessoalmente, portanto tinha sido aluna do curso de MBA em Estratégia e Gestão Imobiliária, aqui no ISCAC, mas foi num período de pandemia e, portanto, foi aluna online, não é? Não conhecia. De qualquer modo, portanto, espero que seja interessante para vós. Irei fazer uma apresentação de cerca de 45 minutos, sensivelmente, e depois, se houver alguma questão, estou disponível para os esclarecimentos que entenderem por convenientes. Relativamente ao tema, portanto, aquilo que tinha sido proposto era falar da mediação imobiliária. O som está bom, digam-me, por favor. Está? Eu é que ouço então mal daqui. A mediação imobiliária enquanto proposta de valor. Eu sei que hoje estão a discutir temas sobre a construção e sobre o imobiliário aqui em Coimbra, especificamente. Eu venho apresentar-vos, em minha opinião, qual é o papel da mediação imobiliária, que é, na verdade, a área em que estou já há cerca de 30 anos, e qual é que eu acho que poderia ser o contributo na fase atual que nos encontramos, ou em que é que pode ser entendido como uma mais-valia. Entendo que a mediação imobiliária poderá ser tida como algo de valor, não ser efetivamente aquilo que as pessoas pensam, que são os profissionais que vão ver casas, angariam e depois levam clientes, cada vez que alguém manifesta interesse. Portanto, poderá, em minha opinião, ser muito superior a isso. Eu gostava de vos apresentar, durante estes próximos minutos, e de certa forma, em que é que se possam identificar com esse modelo e adotar algumas medidas. Pronto, o meu nome é Vítor Neves, já foi tudo dito, só posso fazer aqui um pequeno reforço. Sou também coach e Master Practitioner em PNL e sou um membro fundador da Associação Nacional de Programação Neurolinguística e, portanto, basicamente todas as ações de formação que dou, sem ser as outras estritamente técnicas, como avaliação de imóveis, fiscalidade e tudo isso, todas as outras dou sempre numa vertente um bocadinho mais da programação neurolinguística. Também resido aqui em Coimbra, portanto sou alguém da terra e espero que seja um contributo positivo. Quando nós falamos de proposta de valor, e se falamos de um setor que trabalha numa atividade, que trabalha no setor imobiliário, ela pode ser entendida como um conjunto de produtos e serviços que criam valor para um determinado nicho de clientes, para um segmento específico de clientes, que são as pessoas que decidiram trabalhar. E, basicamente, quando pensamos nisto e nos focamos na situação atual que vivemos, eu sei que os profissionais da mediação imobiliária
basicamente preocupam-se em criar oportunidades de negócio todos os dias, ou seja, angariar novo produto e depois, naturalmente, escoar o produto que têm em carteira a possíveis compradores. Eu penso muitas vezes que, dada a situação atual que vivemos, em que nós temos as taxas de juro com uma subida que traz, consequentemente, um aumento das prestações. O nível de vida das pessoas também ficou mais fragilizado, uma vez que elas têm que gastar muito mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes compravam. E não houve esse aumento na mesma proporcionalidade das despesas que têm mensais, não houve esse aumento nas remunerações. Basicamente, podemos dizer que as famílias têm mais dificuldade em viver hoje em dia, com as prestações praticamente no dobro. Posto isto, eu gosto sempre de pensar em que é que cada área de negócio ou cada área de atividade poderá contribuir para a melhoria da população ou de quem são os seus clientes e, portanto, para mim isso será uma proposta de valor porque será algo muito, muito bem recebido pelas pessoas. E por isso eu sei que hoje há aqui um público também significativo da mediação imobiliária. Gosto sempre de lançar uma ou duas perguntinhas provocatórias, assim mais a título de desafio, para ver como é que cada um reage, do género, qual é a ajuda que está a dar aos seus clientes. Se naturalmente existiram pessoas que estão a ter mais dificuldade hoje em dia em relação ao momento em que convosco fizeram os negócios, porque hoje as suas prestações estão sacrificadas, se de facto vocês estão apenas focados nas novas oportunidades, nos novos contactos que vos podem chegar, ou nas novas angariações, ou se também, não estando apenas só nessa vertente, também estão dedicados àqueles que já realizaram convosco negócio. Em minha opinião, sem dúvida nenhuma que o serviço da mediação imobiliária não deveria terminar com a celebração da escritura. E, portanto, poderiam focar-se em algo mais que poderiam fazer para além disso. Compreendo também que é muito mais fácil manter junto de vós pessoas que já vos conhecem e que, de facto, já fizeram negócios convosco, do que com alguém que nunca vos viu e que não há qualquer envolvimento. E nesta medida, então, aquilo que vos venho trazer também é esta vertente de uma pequena atitude que poderiam integrar, por exemplo, no vosso dia-a-dia, nas vossas equipas, para que toda a gente beneficiasse com isso, os clientes e também as pessoas da mediação imobiliária. O que eu faria, se estivesse neste momento na mediação imobiliária, seria basicamente contactar as pessoas com quem eu fiz negócio no passado, há 5 anos, há 7 anos, há 3 anos, seja o que for, eu iria contactá-las apenas com uma pergunta. Evidentemente eu iria contactar aqueles que têm crédito. Aqueles que não têm crédito não vale a pena, não é? Mas os que fizeram crédito, muitas das vezes crédito esse feito nas agências imobiliárias, porque os profissionais também têm sempre, ou os profissionais do setor, alguns acumulam a intermediação de crédito, e basicamente eu iria perguntar aos clientes, que nós ajudámos na altura no crédito, se encontravam numa situação confortável, ou se apesar da subida da prestação, continuavam confortáveis com esses encargos. E se não estivessem confortáveis, se a nossa agência ainda fosse intermediária de crédito ou prestasse esse serviço, eu propunha uma análise da situação, até porque nós temos o plano de pagamento naturalmente em arquivo, sabem quanto é que a pessoa pediu, e o que fazia era basicamente avaliar o imóvel ao dia de hoje. Faria a avaliação do imóvel no presente, via quanto é que a pessoa, no fundo, se hoje em dia pudesse trocar de casa, quanto é que ela iria ficar em capitais próprios e quais seriam as soluções alternativas para a situação da pessoa naquele momento. A pessoa, quando comprou casa, muitos deles, se calhar, tinham filhos em idades escolares, precisavam de casa no centro. Hoje podem até migrar para uma solução de moradia, eventualmente, numa periferia, porque a vida é outra, porque não? Portanto, na verdade, tenho dito estas dicas a algumas empresas nesta proposta formativa que tenho tido ao longo deste ano e desde que começou a sentir isso, e o feedback que tenho é que há muita gente a fazer negócios imobiliários através deste comportamento. A intenção, e eu gostava de deixar claro, não é propriamente faturarem mais. A intenção é ajudar as pessoas. E se de facto eu fosse um cliente vosso, eu ficaria muito sensível se um de vós me ligasse a perguntar se eu hoje estou confortável com os meus encargos. E no caso de não estar confortável com os meus encargos, me poderiam fazer uma nova simulação
e eventual transferência de crédito para outro que fosse mais benéfico para mim. Naturalmente, tem-se notado que esta transferência de crédito, apesar de trazer uma redução de prestação, poderá não ser ainda suficiente para a pessoa manter qualidade de vida ou manter um padrão de vida desejável. E quando assim é, então fazia a segunda parte. A avaliação do imóvel, quanto é que ela apurava em capital próprio se fizesse a transação e a troca por outra solução mais conveniente para ela. Portanto, eu faria isso. Basicamente, considero que se incluírem, por exemplo, nas vossas ações diárias algo desta natureza, do género fazerem um apanhado de todos os clientes dos últimos 5 ou 6 ou 10 anos, dividirem por grupos e a cada um dos próximos 3 meses contactarem estas pessoas todas, eu julgo que podem aumentar de facto também a vossa faturação e fazerem-se sobressair no mercado como sendo algo interessante e de valor para os vossos clientes. Bom, posto isto, sem dúvida nenhuma que isto vai fazer com que a vossa carteira de imóveis se dinamize. Nós sabemos que temos falta de fogos, falta de imóveis novos, sabemos também que os usados são o que são e, portanto, de facto, continuam a ter o valor que têm porque há pouca oferta. Se há pouca oferta, se o nível de procura não oscila muito, os valores não se sacrificam. Sabemos também que os valores são o que são. Eu consultei os dados do Confidencial Imobiliário sempre antes de qualquer intervenção desta natureza e não temos quedas de valor, precisamente porque não houve uma queda altamente significativa e que seja em maior escala do que o número de oferta. Então, em termos gerais, por exemplo, no país, nós temos uma redução do número de transações de cerca de 20%. Mas também temos uma redução do número de imóveis em oferta de menos 21%. Ou seja, vendeu-se menos, mas também há menos imóveis em oferta. Portanto, se assim é, de facto, não se consegue ver uma redução significativa dos preços, porque também não há produto. Isso não há produto, é a lei da oferta e da procura. Portanto, considero que, sem dúvida, que se fizerem isto, podem trazer uma nova dinâmica. Apesar da fragilidade eventual do momento, as pessoas podem trocar de imóvel até para adquirir um nível de vida superior. Portanto, basicamente é este. Gostava de vos dizer, agora a título de segundo desafio, então, se consideram que isto poderia ser interessante, ou outras dicas, porque há muitas vertentes, isto é apenas uma pequena intervenção, foi só dar aqui uma luzinha. Na verdade, quem é que são os vossos clientes? Se a proposta de valor é o valor que as pessoas percebem do vosso serviço nesse determinado nicho de pessoas, quem são eles? Como é que caracterizam quem são os vossos clientes? Quais são as suas necessidades e o que é que eles esperam de vós? Basicamente, se eles esperam de vós algo, se é isso que vocês oferecem. Se estão a oferecer aquilo que as pessoas procuram. E depois, mais do que isso, é se toda a sua equipa oferece exatamente a mesma coisa. Porque eu acho uma pena eu eventualmente ter uma imagem maravilhosa de uma determinada marca da Remax, ou da Remax Best Selection, eventualmente, ou Casas Prime, ou seja o que for, portanto estou só apenas a dar um caso ao outro, mas depois tenho uma segunda experiência, num segundo contacto com essa marca, e sou atendido por outro consultor. E esse consultor já me deixa ficar muito aquém da expectativa. Portanto, eu considero que isso é algo a levarem em consideração também, porque a partir do momento que vocês se definem com um determinado nível de serviço, com uma determinada identidade, então deveriam garantir que todos os vossos consultores, para além, naturalmente, desta componente emocional e relacional que cada um oferece, ao menos do ponto de vista técnico e do nível de serviço, estar a ser garantido. Ou seja, eu esforçar-me-ia por ter a certeza que toda a minha equipa oferece este tipo de padrão de serviço. Todas as pessoas têm direito às mesmas coisas, independentemente do tom de voz de cada um e do modelo de comunicação de cada um, mas o serviço, tecnicamente falando, seria aquele. Depois, preocupar-me-ia também em saber como é que as pessoas avaliam o meu serviço. E nós temos um grande indicador que é através do número de recomendação que vamos avaliando na empresa. Falamos de fidelização de clientes, essa foi a minha tese de mestrado e é também a do doutoramento, e basicamente quando falamos de fidelização de clientes, assume-se sempre como a repetição de negócios que uma pessoa faz com um negócio. Na mediação imobiliária deve entender-se não só como fidelização, a repetição, mas também a facilidade que as pessoas têm de recomendar esta empresa a outros, familiares, amigos ou colegas de trabalho. Porque as pessoas, se compraram uma casa e estão satisfeitas, não vão repetir no próximo ano. E, portanto, estão bem servidas, não vão trocar, mas têm a faculdade de vos aconselhar a outros. Portanto, basicamente, isto leva-nos a crer se seria interessante nós avaliarmos como é que as pessoas quantificam
o valor que atribuem ao nosso serviço, portanto, se há um estudo de satisfação no pós-negócio e também, de certa forma, se o nosso serviço está a ser remunerado de acordo com aquilo que elas percepcionam. Por isso, quando nós falamos do valor, basicamente é a diferença entre o benefício percebido pelo cliente e o custo que ele teve que suportar para usufruir esse mesmo serviço. E quando nós falamos, quando perguntamos na rua, o que é que as pessoas pensam que é o dia-a-dia de um mediador imobiliário, as pessoas pensam que é ir ver casas, fotografam, veem a documentação, introduzem na internet, põem uma placa e depois vão lá mostrar a casa sempre que há um cliente comprador. E se nós deixamos que isso continue a passar, então aquilo que fazem, que é cobrar 5% por isto, é um assalto à mão armada, não é? Portanto, é claro que a mediação não é só isto, é muito mais do que isso, mas compete a vós demonstrar que não é só isso. Porque se não o fizerem, então prolifera aquilo que nos Estados Unidos se veio a analisar há uns anos, que é um processo de desintermediação imobiliária. E a desintermediação imobiliária é justamente essa substituição que o proprietário sente que pode fazer ao profissional do setor. Porque se é tirar fotos com telemóvel, colocar na internet, pôr uma placa e abrir a porta quando vem um cliente, isso eles sabem fazer, não precisam de vocês. Depois fazer um contrato de promessa de compra e venda, toda a gente tem um advogado amigo que faz isso. E ir à escritura, hoje o notariado é privado e, portanto, é muito fácil fazer uma escritura, não há complicação nenhuma. Portanto, basicamente, se for só isso que nós deixamos passar, então isso é caro e a pessoa sente que sabe fazer, vocês não seriam precisos no setor. Para equacionarmos eventualmente o que é que podemos acrescentar, eu pensaria em relação ao meu negócio e às empresas concorrentes. E as empresas concorrentes não significam que sejam as vizinhas, mas que são aquelas que oferecem um serviço semelhante ao nosso e uma proposta de valor semelhante à nossa. Deixo aqui alguns temas de questionação, mas entre elas há um deles que eu coloco que é a proximidade. Quão próximos estão vocês dos vossos clientes? E ao pensarem quão próximos estão dos vossos clientes, aquela primeira dica com a qual eu iniciei hoje, eu acho que era muito interessante poderem pôr em prática. Acho mesmo que deviam fazê-lo e depois mandarem-me uma mensagem pelo Instagram a dizer este mês faturei mais X com aquela dica que eu vi no ISCAC neste evento. Bom, eu gostaria de vos fazer uma proposta que sintetiza basicamente isto. Quando nós definimos uma proposta de valor em qualquer área de negócio, ela tem que cumprir 4 critérios. E os 4 critérios é, o primeiro, excepcionalidade. E a excepcionalidade, em síntese, porque isto é uma intervenção curta, basicamente é se a nossa proposta é de facto excepcional ou não, qual é a originalidade da vossa proposta, o que é que fazem diferente dos outros, ou se toda a gente faz a mesma coisa aqui na cidade, e não serve apenas dizer o nosso serviço é de muita qualidade, somos muito sérios, porque a seriedade não se mede facilmente. A segunda é unicidade. Quão única é a proposta de valor em relação à dos concorrentes? O que é que estão a fazer? O que é que estão a fazer diferente e de que forma sobressaem? Depois, a excelência do serviço, basicamente era aquilo que estava a dizer. E por fim, a desejabilidade. Eu costumo dizer que a nossa proposta é desejável quando sentimos que a pessoa começa a segregar muito, começa a salivar depois de nos ouvir. Começa a ficar com muita vontade em ficar connosco para mediar o serviço e não apenas foi mais um que eu ouvi como qualquer outro. Bom, basicamente, eu gostava de vos apresentar o que é que eu faria se estivesse hoje no setor. Como é que eu criaria uma proposta de valor para os clientes, não só durante o período de transação, mas no pós-venda, mas basicamente gostaria de falar disso agora. Não iria nunca à casa de um cliente proprietário sem levar uma análise de concorrência. Considero altamente violento nós irmos à casa de uma pessoa e mandar um bitite. E a sua casa vale 200 ou vale 250. Na verdade, se forem 10 profissionais, a pessoa ouvirá 10 propostas diferentes e acredito eu que fique mais simpatizante com aquele que diz que vale mais. Mas nem sempre aquele que diz que vale mais é aquele que a vende. Por vezes nós temos que distinguir esta atitude amiga da inimiga, porque às vezes essa opinião de facto merecia ser punida, porque isto coloca a pessoa nos lençóis de tal forma que ela coloca a casa por um valor que não vende, porque está num subsegmento de preço que não é o dela, e nesse subsegmento há outras muito, muito melhores do que a sua casa. E isto faz com que a pessoa se arraste meses a fio, sem conseguir realizar o negócio, e quando baixa o valor, chega a uma altura em que toda a gente diz, olha, este já veio de não sei quanto para aqui, vai baixar mais sequer. Ou seja, há estudos que indicam que quem tem essa política acaba por prejudicar os clientes em 10 a 12% do que seria o valor
ideal de transação se tivesse sido feito de forma correta. Eu também sou avaliador imobiliário, mas de facto acho que não precisam de fazer o curso de avaliação para isso. Bastaria ao menos fazer algo desta natureza. O que eu faria no vosso lugar era ter a preocupação de investir 15 ou 20 minutos para recolher os 6 imóveis mais próximos daquele que eu vou avaliar. A localização é o fator mais significativo na quantificação do valor de um imóvel. As características intrínsecas do imóvel têm o seu peso, mas a localização é de facto aquilo que é mais significativo. Nós mudamos 1 quilómetro para o lado e os preços são completamente diferentes. Portanto, se tiverem a preocupação de ir buscar os 6 imóveis mais próximos, obviamente, colocando o preço e a área, naturalmente vocês têm um valor unitário e desde que o desvio padrão não seja superior a 15% nesta primeira análise, está correto, não há grande problema e vocês já conseguem, com um intervalo de confiança muito elevado, conseguir dar uma opinião às pessoas de que o valor do seu imóvel estaria mais ou menos por aqui. O que eu quero também com isto dizer é que não importa só dizer o valor seria este, mas mostrar-lhe casos palpáveis, eventualmente levando os links para que clicassem no iPad e mostrar às pessoas o que ao dia de hoje está à venda, para elas perceberem que não vale a pena estar a querer que aconteçam milagres quando existem outras propostas mais benéficas, eventualmente, do que as suas. Eu faria isso também como gesto de reconhecimento e de agradecimento. Eu sinto que se me apetecer ir hoje à vossa casa, vocês não me vão abrir as portas e não me mostram a casa toda. Mas uma pessoa que tem uma casa em venda faz com os profissionais da mediação muito mais do que faz com os seus amigos, porque aos seus amigos recebe-os na sala e deixa-os ir à cozinha, buscar um copo com água e à casa de banho. A malta da mediação não vai à sala. Vai à sala, às casas de banho, aos quartos, abrem-se os roupeiros para ver como estão divididos, portanto a malta corre tudo. E se corre tudo, como gesto de agradecimento, eu acho que pelo menos levar esta análise de concorrência seria muito, muito simpático da vossa parte. Eu, no vosso lugar, ofereceria, independentemente de trazerem o imóvel ou não. Seria algo que fiz à pessoa e deixava como oferta. Colava isto numa folha com a marca d'água, com o logótipo da vossa empresa e faria isso. Naturalmente, diria às pessoas que o vosso serviço incluiria uma análise SWOT. Nós aprendemos a fazer análise SWOT nas cadeiras de gestão para avaliar qualquer circunstância e para tomar decisões. Na verdade, as pessoas vendem uma casa e ninguém as ajuda nisto. Mas o que eu faria, no vosso lugar, e se de facto o vosso interesse também é vender um imóvel, era analisar quais são os pontos fortes e os pontos frágeis, as forças e as fraquezas. Basicamente, então, como é que vocês vão promover a venda de um produto se não analisarmos o que é que ele tem que o distingue dos outros todos? Ou quais são as fragilidades que ele tem? Porque quando forem mostrar essa casa, vão ter que contornar as objeções que os clientes compradores vos apresentam. E o que é que dizem? Isto é impedimento? Não haveria outro argumento para além deste? Talvez não. Pronto. Mas isso é um outro tema, não este. Portanto, o que eu faria no vosso lugar, ao fazer uma análise SWOT, analisava as fragilidades, os pontos fracos e como se faz. Isso define academicamente. A análise SWOT serve para nós transformarmos estas fraquezas em oportunidades. E, portanto, de que forma é que isto pode sobressair enquanto um valor acrescentado às pessoas? Eu diria que isto faz parte do serviço. Para além disto fazer parte do serviço, ofereceria um relatório de avaliação imobiliária. Considero uma violência nós irmos à casa das pessoas, não quero ofender ninguém, eu sei inclusivamente quem me convidou e sei como é que fazem, mas não sou muito a favor de dizer que a sua casa vende-se entre X e Y. A sua casa tem o valor entre 200 e 220. Eu fiz avaliação de banca durante uns 5 ou 6 anos aqui em Coimbra, fiz para 4 bancos no distrito, e nunca eu entreguei um relatório a um banco a dizer esta casa vale entre 200 e 220, que o banco não aceitava isso. O banco queria que eu escrevesse um relatório a dizer ela vale X. Se isso é o valor de oferta ou não, é outra questão. Mas eu gostaria de saber qual é o valor de mercado. E o valor de mercado, por definição, é o valor pelo qual um imóvel poderá vir a ser transacionado no mercado livre e competitivo, em que todos os intervenientes agem de livre vontade, considerando um período de tempo razoável. E qual é o período de tempo razoável? É o período de tempo médio para a absorção dessa tipologia nesse mercado. E se eu sei que um apartamento T3 no centro de cidade se vende em 6 meses, o valor de mercado é para 6 meses. Porque se fosse para vender hoje, então as contas são outras, define-se como valor de venda imediata ou valor de liquidação, que
que é basicamente o valor de mercado, a dividir por um fator de atualização no tempo, que é 1 mais T elevado a N. Portanto, o que eu quero que entendam é que uma coisa é nós fazermos mediação imobiliária de boca, porque me parece, e se me parece, porque é que o cliente há de acreditar em mim, ou fazer uma mediação imobiliária de uma forma mais técnica, mais fundamentada, em que a pessoa reconhece que esses 5% ou 6% que paga são o valor justo para a informação que vocês lhe oferecem para a pessoa tomar as melhores decisões e não perder dinheiro. Considero também que o relatório de avaliação imobiliária dá um grande nível de confiança às pessoas, para que reconheçam o valor na vossa proposta e vos confiem um imóvel naturalmente em exclusivo. Considero também que este relatório seria importante para quem angaria com a intenção de venda, porque quem vai angariar apenas para insuflar a zona abdominal e sentir angariei uma casa, não tem valor nenhum. De facto, o valor é sentir que a conseguiram vender no período expectável. E acredito eu que se vocês recebem um comprador que de facto faz uma proposta para esse imóvel e se faz uma proposta absurda, a minha pergunta é quais são os argumentos que usam. Agora, se tiverem um relatório, se fosse comigo, assim que um cliente me faz uma proposta absurda para um imóvel que eu estou a vender por dado valor, ele iniciaria nesse momento um romance comigo, porque ele ia ter que justificar como é que chegou a essa proposta, tal como eu tenho como justificar como é que lhe pedi aquele valor, porque teria um relatório a fundamentá-lo. Bom, basicamente, o relatório eu considero que é muito útil por isso. Por fim, gostava de apimentar a coisa e dizer que eu faria um relatório por minha culpa também. Porque se a pessoa estivesse a pedir um valor que ultrapassasse o limite superior do subsegmento dos preços a que compreende este imóvel, eu, ao fazer o relatório, decidiria não aceitar angariar este produto. Porque ao angariarem um produto fora de preço, basicamente, estão a publicitar coisas ridículas no mercado que vos fica mal. Por outro lado, o proprietário vê que há poucos contactos e diz que vocês são um bluff. Que dizem que são bons, mas depois não têm clientes. E o não ter clientes é culpa do imóvel estar mal colocado, fora de preço. E por isso eu não ofereci este serviço. Para além disso, eu incluiria sempre um serviço de homestaging. Acreditem que eu faço avaliações todos os dias, só não faço mais porque já tenho uma equipa de 3 colegas que fazem todos os dias e depois eu vou adiantando e corrijo. Mas de qualquer forma, sempre que eu vou ver as amostras que eles selecionaram, às vezes eu penso que existe um processo íntimo de vingança entre vocês e os proprietários. Porque ao publicitarem aqueles imóveis só pode ser para envergonhar as pessoas. Porque sem dúvida que as casas estão de tal forma que eu julgo que às vezes é para mostrar às pessoas do género não venha ver isto, porque teria que sujar os pés limpar os pés à saída. De facto, pergunto eu, se nós sabemos que as impressões importam, se sabemos que o cliente é um cliente emocional, apenas só precisa de justificar as suas emoções pela razão, se eu quando quero mostrar uma casa, o que eu quero é que o meu cliente goste, e gostar é da esfera emocional, como é que alguém gosta de algo que até tem repulsa quando entra? Porque é que se fotografa uma coisa dessas e se publicita? Então os americanos desenvolveram isto há alguns anos, eu fiz este curso também fora do país, eu fiz em Phoenix, e basicamente o que eu aprendi com eles é que esta melhoria da imagem do imóvel traz grandes resultados na mediação imobiliária. E porquê? Porque acelera o período de vendas sensivelmente 4 meses e meio, em relação aos imóveis da concorrência, valoriza o imóvel de 8% a 10% em relação a não ter sido feita esta intervenção e, por outro lado, ultrapassa 72% dos critérios de objeção de compra de um cliente comprador. A minha pergunta é, se eu vou angariar uma casa com a intenção de a vender, porque a minha remuneração é na venda e não na angariação, se eu preciso de vender esta casa, se esta ferramenta me faz ultrapassar 72% dos critérios de objeção de compra do cliente final, então eu só não faço isto se estiver louco. Porque sem dúvida nenhuma que os meus resultados estão significativamente garantidos com uma prática desta natureza. Bom, as técnicas são muito engraçadas, não é decoração. Muita gente pensa que o homestaging é decoração, mas ele é justamente o oposto de decoração. Decoração é afinar o interior do imóvel, a decoração, o mobiliário do imóvel à personalidade da pessoa que lá vai viver. E o homestaging é justamente despersonalizar isso e tornar a casa atrativa a um conjunto mais amplo de clientes. Para além disso, eu oferecia uma reportagem fotográfica à séria.
Sabemos que o principal ingrediente de qualquer instrumento publicitário é a fotografia. Sabemos que há estudos que dizem que um cliente, quando vê um imóvel na internet, assim que ele passa à quinta imagem, a probabilidade de ele marcar visita é grande. Se ele não chega sequer à quinta imagem, ele passa ao imóvel seguinte e não marca visita. Então, a minha pergunta é, como é que escolhem as imagens de publicidade do imóvel, quando há algumas que nós nem percebemos qual é a intenção do consultor em ter colocado aquilo. E, portanto, mais uma vez, chama a atenção da importância de fazer algo interessante e que valorize o produto. O vídeo imobiliário não é facultativo. Claro que eu incluí o vídeo imobiliário. O vídeo imobiliário dá drama, faz com que a pessoa sinta como é que se vive nesta casa e não apenas fotos desgarradas. Sabemos que os portais imobiliários, designadamente o Imovirtual, valoriza os imóveis com vídeo e colocam-nos nas primeiras posições. A minha pergunta é, gostariam de ver a vossa casa em destaque nas primeiras posições ou na 10ª ou 15ª página onde já ninguém chega? Então, só por si, isso já faria com que, por causa disso mesmo, eu colocasse o vídeo imobiliário. Por outro lado, foi realizado um estudo pelo Idealista e concluiu que os imóveis com vídeo imobiliário têm um aumento do interesse dos compradores de cerca de 93% na marcação de visita. Então, se 93% das pessoas, ou seja, há um aumento de 93% na marcação de visitas de imóveis, como é que eu, mais uma vez, dispensaria esta ferramenta? E, por fim, oferecia um plano de marketing. Se de facto vocês querem em exclusivo, porque em venda livre não se oferece um serviço de qualidade, não há proposta de valor. Em venda livre estamos perante uma estratégia Red Ocean. Red Ocean é estar a navegar em oceanos sangrentos, estuda-se isto em economia e gestão. O que nós pretendemos é passar para uma estratégia Blue Ocean, em que vocês podem navegar no vosso setor em águas tranquilas. E se querem fazê-lo, então terão que ter algo diferente. E este plano de marketing, basicamente, seria dizer às pessoas o que é que eu faria por elas durante 2 meses. Eu diria também às pessoas que qualquer marca imobiliária tivesse um comprador para o seu produto, claro que eu iria mostrá-lo. Iria um pouco antes preparar a casa, para que essa marca, quando chega, encontrasse a casa impecável. Perguntaria também à outra marca quantas pessoas vêm, porque se me dissessem que era um consultor com 2 pessoas, eu deixaria 3 chávenas de café e as 3 cápsulas de Nespresso para poderem servir um cafezinho e sentir como é que estão aqui em casa. Porque, de facto, eu uso muito Uber em Lisboa e eles oferecem-me uma água numa viagem de 3 euros. Como vocês, a remuneração é um pouco maior, talvez o cafezito não fizesse mal. Por outro lado, as pessoas sentem insegurança em entregar o serviço em exclusividade a uma empresa, mas também não há um bom serviço em venda livre, é impossível. Ninguém trabalha o seu melhor quando está a competir com muitos outros colegas e outro que não fez nada fica com a remuneração e quem se esforçou muito fica com 0. Não seria honesto nem seria justo. Portanto, se querem dar um serviço acrescentado, vão ter que o dar de forma exclusiva. E se há uma relação exclusiva, tem que ser de parte a parte. E, portanto, temos que dar algo também à pessoa. Aquilo que eu propunha era, de facto, qual era o programa das festas durante 15 dias, durante 2 meses. Enviaria 15 em 15 dias um relatório à pessoa a dizer o que está a acontecer. E, basicamente, o que faria também era reunir uma vez por mês, para podermos alterar a estratégia de algo que não estivesse bem feito. O que eu gostava de vos dizer, meus senhores, é que, ao entregarmos isto a uma pessoa, aumenta o nível de confiança. E aquele receio de que vocês falam bem, mas depois não cumprem, iria dissipar-se. Eu iria um pouco além e clausularia no meu contrato de mediação que, se por acaso eu não viesse a cumprir aquilo que aqui está proposto, a pessoa estava autorizada a rescindir de imediato o acordo que tem comigo, porque de facto, ao propor algo a alguém, iria ser para cumprir. Bom, se concordam com isso, se acham que há aqui critérios que de facto ainda não implementam ou que não gostam, esta é apenas uma sugestão, mas vocês terão muitas outras ideias que poderiam oferecer às pessoas. Eu acrescentaria que, para além disto, ao celebrarmos negócio com esta pessoa, ela teria direito ao apoio jurídico. Portanto, o contrato de promessa seria feito por nós, tínhamos aconselhamento jurídico e aconselhamento fiscal. Qual a melhor forma de realizar esta transação, economizando ao máximo, naturalmente, os seus encargos nos impostos. Reforçaria também que fazíamos intermediação de crédito, se for o caso. Ou seja, não há um benefício direto para o proprietário, mas existe para quem vem comprar. E a experiência torna-se mais significativa. Por outro lado, o proprietário não ficaria perdido sem saber resposta. E, por fim, esse acompanhamento muito para além da escritura.
O que eu vos propunha era que, no fim de terem algo definido, que é a vossa proposta de valor para os clientes, não só os novos, mas aqueles que vocês já têm, eu perguntaria às pessoas se mudaria algo daquilo que eu fiz. E eu lanço-vos o desafio, se vocês fossem proprietários de uma casa e eu estivesse convosco agora a tentar ajudar-vos na venda do vosso imóvel, depois de vos ter apresentado isto, eu perguntaria se mudariam algo, se gostariam de acrescentar algo mais neste plano de marketing que eu não tenha citado. E se vocês dissessem, eu era capaz de pôr, mas não é frequente, devo dizer-vos. Depois perguntaria se, quando pensam na mediação, pensam nisto tudo que tem que ser feito para que se transacione um imóvel. E se acham que eu estou à altura de vos representar nesta fase da vossa vida, se teria as competências necessárias para vos ajudar na venda do vosso imóvel. No fim, isto é um artifício da programação neurolinguística, não dizia às pessoas se me entregavam ou se faziam um contrato comigo. Porque nós todos, quando casamos, também fazemos um contrato e os padres não nos perguntam isso no altar, não é? Portanto, dizem a coisa de outra forma, não, digo eu. Vocês é uma questão de pensarem, se lembrarem desse momento. E então, porque é que nós na mediação usamos esta expressão tão dura? Então, eu perguntaria se podemos fazer o nosso acordo. Não usaria a palavra exclusivo. E lembrei-me outra vez do padre. Mas, sem dúvida que ele também utiliza a expressão se ama e respeita na saúde e na doença até à morte. Eu perguntaria se a pessoa confia em mim apenas a venda do seu imóvel estes 6 meses. Acho que é mais ténue do que estar a perguntar se me entrega em exclusivo. Sabemos também que quando colocamos um anúncio, espero que não sigam a dica, mas quando colocamos um anúncio aluga-se casa, tem mais contactos do que arrenda-se. Mas nós temos que falar de arrendamento nos imóveis, mas sabemos que as pessoas ligam mais no aluga-se porque é menos pesado, é menos vinculativo, menos responsável, talvez. Então, fica a dica. Por analogia, vejam o que é que podem fazer. Não sei se já derrapei muito, mas acho que não. Gostava ainda de acrescentar uma coisa. Quando nós estamos numa área de negócio, nós não podemos estar à toa e não podemos estar a ir... Maria vai com as outras, não podemos ir ao sabor da maré. Sou muito mais a favor de que é justamente nas alturas de crise que se pode sobressair. E onde vocês têm a oportunidade de repensar estratégias para se diferenciar dos outros. É justamente nestas alturas. Então, o que eu faria era, pensaria onde é que eu quero chegar, sabendo onde é que eu quero chegar, também sei qual é o valor da remuneração unitária média na minha cidade, qual é o valor médio dos imóveis transacionados, no fundo, quantas transações estão obrigados a fazer por ano para realizar esse montante. É só agora andarmos para trás e percebermos quais são os nossos KPIs, quais são os nossos rácios de sucesso em angariação e em venda, que são os 2 funis que nós temos na mediação imobiliária. E falando da angariação, o funil é este. Basicamente, quantos contactos eu preciso de fazer, qual é o nosso número ideal para chegar ao valor de faturação que desejo. E se eu sei, por exemplo, que se fizer 4 contactos por dia, ao fim de um ano, desculpem, ao fim de um mês, 20 dias úteis, isto significa 80 contactos, então se nós tivermos 20% de sucesso, vejam que é pobre, é a lei de Pareto. É muito, muito pobre, ou seja, eu tenho que estar afetado por 80% de negações. Mas este homem é brilhante, quem faz isto. Porque, apesar de ter só 20% de sucesso, que é muito mau, gostava de vos indicar que as empresas onde têm isto em medição têm a média nacional de 37%. Eu, quando digo 20%, não é nenhuma ambição, é básico, devo dizer-vos. Portanto, 20% de sucesso traduz 16 visitas por mês, que é onde nós vamos apresentar esta proposta de valor e perguntar à pessoa se confia a nós a venda do seu imóvel. Basicamente, pensando em semana, isto está 4 por semana, só folgamos um dia, nos dias úteis. E se tivermos 30% de sucesso, a média nacional que eu apurei é 42%, mais uma vez, temos então 4 a 5 novos negócios angariados por mês. Gostava que pensassem de que forma mudaria a vossa vida, de que forma acrescentariam valor à comunidade com a ajuda que poderiam dar às pessoas que contactam e de que forma mudaria as pessoas que estão à vossa volta, a vossa família, as pessoas que tanto valorizam, se vocês tivessem este tipo de desempenho. Apenas 4 angariações novas, cada um por mês nas agências. Vejam quanto é que isto estaria em cada empresa, consoante o número de consultores. E depois isto é aquele efeito dominó. De facto, ao terem todos este desempenho, têm muito mais oferta, não necessitam tanto recorrer sempre a colegas e, portanto, apresentam sempre soluções válidas aos vossos clientes.
Eu, com o stress do atraso, acho que até acelerei um pouco em excesso. Isto foi tipo assim uma injeção. Espero que não tenha exagerado, mas basicamente eu acredito muito que nós, quando sabemos o que temos que fazer e não temos dúvidas de qual é a nossa ação no mercado em que nos inserimos, pequenas ações fáceis e práticas, repetidas todos os dias, têm resultados altamente significativos. Bom, sei que também temos um momento de perguntas, eu estou disponível inteiramente para isso. Gostaria também de agradecer às pessoas que nos estão a ver online. Eu sei que estão a assistir em direto. Tinham-me feito essa chamada de atenção e eu esqueci-me no início, mas o que interessa é que fazemos enquanto estamos cá, seja no início ou no fim, mas que fique feito. Julgo que é suposto eu perguntar a alguém se quer colocar alguma questão. E para mim é um gosto estar aqui, devo dizer-vos para já, porque fui convidado por alguém que estimo muito. Encontrei amigos que é tão difícil encontrar, mesmo estando todos na mesma cidade. E amigos de longa data, que também já não vi há tantos anos, e que vos vão dar aqui um testemunho sobre a arquitetura de uma forma sem igual, devo dizer-vos. Mas pronto, quanto a mim, que ainda aqui estou, dúvidas existem ou não? Eu sei que vocês devem estar emocionados e com muita vontade de já todos implementar isto para as agências, mas se moderarem as emoções, talvez começar a pensar nisso amanhã, seria, estou a brincar convosco. Obrigado por ter perguntado, senão... Eu não sei se ouviram a questão que foi colocada, mas eu vou repeti-la. A questão foi, suponhamos que eu adquiro um imóvel cujo custo de aquisição foram 100 mil euros, realizei um investimento em obras de melhoramentos de outros 100 mil euros, de certa forma o custo já está em 200 mil. Comprei para investir, mas o investimento são 200 mil euros já gastos, claro que quero uma componente de lucro, como é evidente, e de facto constata-se que no mercado um imóvel daqueles vale 150 mil. Eu aconselharia da próxima vez fazer uma reflexão mais morosa, porque se eu estivesse no setor imobiliário, eu faria, para este tipo de imóveis, se me permitem então a opinião, eu faria dois tipos de análise. Uma primeira, a avaliação do imóvel em uso continuado. Já agora eu estou a dar um curso de avaliação à noite, também estão aqui pessoas que estão a frequentar esse curso, e em que eu já disse isso na primeira aula. Nós temos que avaliar em uso continuado e em uso alternativo. O uso continuado é considerando o imóvel no estado atual que se encontra, e em uso alternativo é vendo um segundo uso que potencialmente lhe majora o seu valor. Neste caso, nem é no uso diferenciado, mas é com uma intervenção que se possa fazer do ponto de vista dos melhoramentos para que ele tenha um outro valor. Aquilo que eu faria logo de início, só para continuar o raciocínio, era avaliar o imóvel com o estado depreciado que ele apresenta. Há uma tabela universal que é a tabela de Rosseidek, que é uma matriz dupla entrada, que cruza a entrada com o estado de conservação atual. E está-nos um coeficiente de depreciação em relação a um novo. Depois faziam uma segunda análise, que era se o imóvel for todo reabilitado, utilizando novamente essa tabela de Rosseidek, ele já não apresenta este estado de depreciação, mas tem um estado excelente, porque foi modificado. E esta diferença de coeficientes é o lucro que poderia apurar, apenas lhe descontava os custos. Eu diria que esse imóvel não poderia ser para investir. Ou seja, poderia ser bom para um cliente, investidor até, que quisesse apenas usar o mercado de arrendamento, um arrendamento como ele estava, e analisaria a yield, que é a taxa de rentabilidade. Ela calcula-se multiplicando o rendimento anual bruto por uma taxa de rentabilidade do mercado. Suponhamos que Coimbra é 4,8%, por exemplo, e ao dividir o rendimento anual por 4,8 dá-nos o valor do imóvel. Se de facto o valor proposto era inferior, eu diria, pode comprar. Se me dissesse a ideia é fazer obras para vender de imediato, ou seja, recuperar e fazer outra compra e assim sucessivamente, eu teria dito que esse não era o produto indicado, que não era uma solução. Agora que já fez o investimento, eu diria, venda pelo melhor preço possível e compre outro rapidamente para recuperar. Eu sei, só que eles não conseguem fazer milagres, porque eles para fazerem agora esse milagre seria enganar um comprador. Não sei se me estou a fazer entender. E não é isso que enganar um comprador no sentido de que se a casa não vale, como é que ele vai comprar por 200? Percebem onde eu quero chegar? Era complicado. Pois tem. Só que nunca venderiam por esse preço, então não vale.
aquilo que não se vende por esse preço. Eu gostava de vos dizer uma coisa. Há muitos anos atrás, nós passámos um período de crise no imobiliário acentuada, certo? Todos se lembram. Aconteceu muitas vezes eu ir avaliar imóveis que eu utilizava o método custo e pelo método custo o imóvel dava, por exemplo, 300 mil euros. Quando fazia pelo método comparativo de mercado, o valor do imóvel dava, por exemplo, 230. E eu era obrigado a colocar o relatório a dizer que o imóvel valia 230 mil. Que, de facto, o que acontece é que o método custo, para saldar o método comparativo, apresenta uma margem de lucro de promoção negativa. Ou seja, em vez de dar um lucro positivo, dava um lucro negativo, dava prejuízo. E todos sabem que isto aconteceu. Portanto, em situações de pessoas que compraram terrenos por determinado valor, a obra efetivamente custou, ninguém o tira de lá. Mas hoje há imóveis iguais a este à venda por metade do preço, como é que este se vende por este preço? Ele tem aqui incorporado essa matéria, mas não vale. Não sei se me faço entender. É difícil e eu compreendo que é uma grande dor para quem investe. Ou então aguardar, dar-lhe, eventualmente analisar cenários. Primeiro cenário, mercado de arrendamento, ver quanto é que rentabilizaria em X prazo e vender daqui a 5 anos. Segundo cenário, o que é que poderia fazer se vendesse agora com alternativas de investimentos simultâneos noutros de maior rentabilidade, para que no prazo de 2, 3 anos, o saldo, qual é que era o saldo mais vantajoso? É fazer uma análise de cenários, 1 ou 2 cenários, mas de facto se tem essa situação, se for uma evidência, é o que me disse, tipo 200 mil euros gastos, não há dúvida, mas hoje só vale 150, é complicado. Conseguir-se vender pelos 200. É a minha opinião, não sei se há outra opinião mais válida do que esta, mas a realidade é que tudo tem o seu justo valor. E quando um imóvel está depreciado pela idade, pelo estado de conservação, por todos esses fatores, pode até ter um fator que não falamos aqui, que é a obsolescência funcional. A obsolescência funcional tem a ver com a própria distribuição, por exemplo, do espaço interior, que mesmo que ele esteja em bom estado, hoje não é o que o mercado procura. As pessoas hoje têm outro tipo de necessidades, não é? E o que eu quero com isto referir é que deve haver um cuidado para, de facto, ser feita uma avaliação justa, não especulativa, do imóvel em estado atual. E em estado atual, se ele está depreciado, se tem idade, se está em mau estado, tem aquele valor. E atribuir esse valor às pessoas. É muito importante quantificar as obras razoáveis para o mercado de investimento. Porque quando nós falamos de fazer obras para ir morar, as obras devem ser feitas a gosto de quem compra. Agora, as obras para tornar a vender devem ser analisadas. Algum cuidado com a escolha dos materiais, porque não interessa muito o que é, desculpem a expressão, eu nem devia dizer isto, mas não interessa muito o que é bom, mas sim o que é bonito. Porque se optar por soluções construtivas, tipo caixilharia caríssima, espetacular, mas puser outra que é igualmente interessante e que custa metade do preço, as pessoas não vos vão dar o dobro do preço na primeira. Não, nem sequer estão por aí. E, portanto, deve haver uma quantificação o orçamento que querem fazer para obras, porque aqui o que importa é o que é que impacta para a valorização do imóvel. E são apenas essas. Imagine que me diz, comprei uma casa em Alcatifa. Ok, deve substituir e pôr um soalho flutuante. Este tipo de coisas deve ser feito, deve ser tudo pintado. Se eventualmente ela está em Areado Grosso, pôr um pladur, isso tudo sim, mas são obras que na valorização do imóvel vão sobressair. Há outras que são dispensáveis e que não vale a pena ser executadas. Eu compreendo. Sim, eu não queria muito falar sobre isso apenas por um critério. Se me disser que comprou uma casa antiga e que a qualidade é tão boa da sua empresa que decide pôr sempre puxadores da Swarovski, mas a casa que comprou foi um condeixo, eu digo-lhe não faça isso, por amor de Deus. Portanto, se for na Quinta de São Jerónimo, se calhar sim. Portanto, o que eu quero dar a entender com este exemplo gritante é que, claro que tem que haver qualidade, claro que sim, mas deve ser uma escolha da solução de obras e de materiais racionalizada para o fim em vista e para o tipo de imóvel.
porque muitas vezes o prédio pode ser todo reabilitado, e eu acho que deve ser feita essa reabilitação urbana para termos as cidades mais jovens, mas não podemos esquecer que a solução arquitetónica do edifício é antiga, que a estrutura é antiga, que os elevadores são antigos e as caixas de escada. E por muito luxuoso que seja o apartamento, tudo o resto é velho e ele nunca fica a valer como novo. Nunca. E qual é a solução que pensa razoável para esse seu problema? Porque esse é o seu problema e não o meu. Sendo esse o seu problema, como é que resolve? Mas vamos lá ver uma coisa. Nós podemos falar de várias coisas. Há muitos edifícios de interesse histórico, por exemplo, que a intervenção no imóvel é mais cara do que fazer um prédio novo. Há situações de reabilitação urbana em centros históricos que intervencionam um prédio daqueles, o custo de construção é elevadíssimo. Só que, dado o interesse do edifício, ele também vale mais do que o novo. E a localização. Temos que entender, de facto, do que é que falamos. Agora, se eu for comprar um apartamento à Quinta da Maia, na habitação social, eu não vou ter o nível de exigência na intervenção que eu teria noutro sítio. Porque eu tenho que pensar que a zona é esta, que o valor, no máximo, não estica para além daqui. E se não estica para além daqui, se eu quero fazer determinada qualidade, eu tenho que sentir que, aplicando esta qualidade nesta zona, eu não vou vender. Portanto, ele assume um valor de custo, um custo que não produz resultados. Então eu terei que ter mais cuidado na intervenção. Portanto, eu tenho que ter uma intervenção, em vez de ser materiais de determinada qualidade, ponho outra, exibo isso quando está a ser vendido, ou seja, a casa foi remodelada, com materiais bons, mas não de luxo, e esta é a proposta que temos. Está à vista, é isto que aqui está. Eu teria esse cuidado. Portanto, levava em consideração o possível valor de mercado do imóvel já reabilitado aqui. Qual seria? Aqui, aquilo que eu senti nesta intervenção é que, muitas vezes, percebe-se que quando se adquire um imóvel usado, com a intervenção que é necessária fazer para que ele fique interessante, o valor é muito, muito semelhante a um prédio novo, a uma construção nova. Isso eu compreendo perfeitamente o que diz, e tenho essa análise também, e é o que sinto, concordo. No entanto, isto leva-nos sempre a uma questão. De facto, o mediador imobiliário, isso para mim é indiscutível, deve ter esta opinião, esta postura no mercado, como sendo de aconselhamento, de esclarecimento aos seus clientes, sejam eles proprietários ou compradores. Mas eu, por vezes, constato, por exemplo, na zona onde moro, que é na Sol 1, e eu apercebo-me, por exemplo, de uma outra coisa. Imagine, surge um apartamento usado, que eu acho o preço uma violência. O preço-oferta, o asking price. Acho o preço uma violência. E eu, por vezes, penso, mas há ali apartamentos naquele prédio que foi agora vendido, custavam X, tipo, isto é quase igual. Mas daí a pouco tempo, salvo raras exceções, o imóvel está vendido. A minha pergunta era, e gostava de lhe fazer, se fosse proprietário dessa casa, eu iria lá e dizia, caro cliente, eu acho que é muito elevado, porque de facto o preço está muito acima do que seria razoável, com uma pequena pintura, com alguma substituição de coisas que é aqui necessária, esta casa vai se aproximar de um prédio novo. Acreditaria nisso que eu digo, ou olhava para o vizinho do lado e diz, mas o meu vizinho, há um mês atrás, colocou o dele tipo o meu valor, vendeu em 3 meses. Como é que eu posso acreditar neste tipo? Pensaria em qual dos cenários? Se fosse proprietário dessa casa. E por isso temos esta beleza, não é? Por termos esta maravilha na nossa cidade. Eu acerca disso não vou dizer comentários, quando diz que em Sol 1 é melhor que Celas, porque isso é subjetivo e cada pessoa é que sabe onde quer viver, e eu respeito muito todos, eu não quero ser esse tipo de opiniões, mas de qualquer forma, o valor de mercado é o valor pelo qual o imóvel poderá ser vendido num período razoável de tempo em mercado e concorrência pura e perfeita. Sem concorrência pura e perfeita, um imóvel em Celas se vende por esse preço, de facto, esse é o valor de mercado. Muito bem, muito bem. Obrigado pela pergunta. Eu há pouco referi isso, mas talvez não tenha sido muito claro. O que eu faria, suponhamos que o senhor é meu cliente e suponhamos também que eu sou consultor imobiliário. Aquilo que eu faria era respeitá-lo muito por ser meu cliente. E enquanto meu cliente, eu acho que merece um telefonema meu a perguntar-lhe se está tudo bem e se está confortável para si a sua situação atual. Se a minha empresa tiver intermediação de crédito, eu próprio lhe faria isso. Eu faria a análise nos vários bancos, com quem teria protocolo, para verificar se, havendo uma transferência de crédito, lhe daria a qualidade de vida ou a melhoria de vida que já seria razoável para si. E se assim fosse, eu iria tratar disso. Para já, isso é remunerado. Eu acho que era algo que me merece,
não tem que andar sozinho agora a resolver os assuntos que têm a ver com o seu imóvel, ou com o crédito do seu imóvel, porque eu lhe ofereceria esse serviço. E, por outro lado, isso significa aumento da minha faturação, porque os bancos pagam para eu fazer transferências de crédito também. Portanto, eu faria isso, mas o que eu posso acrescentar é que já ando com este tipo de discurso em algumas marcas há algum tempo, nas ações que dou e nos cursos e nas intervenções e tudo mais. E tenho feedback já disso. E como tenho feedback, posso indicar-lhe que aquilo que ouço em algumas marcas é que isto fez com que aumentassem as angariações e as transações. Porque, em alguns casos, os clientes, de facto, hoje o seu estar é diferente do que foi há 4 ou 5 anos. E estes, por exemplo, contaram-me em Aveiro, há quinta-feira ou sexta-feira passada, porque eu estive também numa sala grande a dar este tipo de ações, e a senhora dizia-me, olha, já implementei isso, e tive um caso que fiz agora à escritura, em que vendi um apartamento no centro de cidade, e a senhora, ao vender a casa, liquidou o seu crédito, e com o dinheiro que apurou, porque a casa valorizou imenso, porque há pouca oferta aqui no centro, foi comprar uma moradiazinha, está super feliz, com logrador, onde ela agora está tranquila com o marido, até porque os filhos já estão casados. O que eu quero com isto dizer é que cada vida é uma vida. E se há pessoas que podem migrar para uma solução mais pequena na cidade, outros preferem ir para uma vivendinha. Só que quem troca um apartamento, muitas das vezes na cidade, compra uma alta casa na periferia, afastando 5 ou 10 quilómetros. Cada mercado é um mercado. Mas eu o que faria era analisar a situação dos meus clientes e iria dar-lhe a ajuda que eles me merecem, que incluía essa análise que referiu, crédito, se for solução, está feito, se não for solução, análise de avaliação do imóvel, apurar quanto é que a pessoa teria para dar-te sinal para uma outra compra. Mas eu não faria isso. Eu oferecia a relatório de avaliação. Se vocês que são consultores imobiliários transacionam imóveis, eu acho que podem ser os melhores avaliadores do país. Uma coisa é eu ter alguém num curso de avaliação que é um técnico e fica a saber avaliações. Outra coisa é alguém adquirir esse conhecimento, mas ter a prática e o conhecimento do mercado das transações que estão a acontecer e as fontes de informação. Portanto, um consultor imobiliário, em minha opinião, também deve saber avaliar. E a partir do momento que sabe avaliar, emite um relatório de avaliação gratuito ao seu cliente, porque a lei da mediação imobiliária proíbe a remuneração de avaliações de imóveis por consultores. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma questão? Acredito que os colegas da arquitetura, os colegas, salvo seja, que não sou colega, nem eles meus, mas as pessoas da arquitetura devem estar ansiosos por subir ao palco e vocês vão adorar ouvir de certeza, portanto, se calhar está na minha hora, digo eu, não sei. Eu agradeço terem ouvido, obrigado. Estou disponível também, qualquer questão. Eu não sei se passei os meus últimos diapositivos, mas isto já desapareceu daqui, portanto, qualquer questão, estou disponível. O meu site é www.vitorneves.pt. Podem entrar, tem lá o Linktree com as redes sociais todas, e, portanto, qualquer dúvida, estou ao dispor. Estamos cá para melhorar o setor e o que importa é isso, é o contributo que cada um dá para que todos possamos crescer. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigada, Vítor Neves, por este bom momento passado.